Amém? Coisa boa estarmos na casa do nosso Deus. Uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande de podermos estar na casa do Senhor, para juntos adorarmos e benzermos ao seu santo nome. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8. A partir do versículo 31. Amém? Tem por título As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma prova desse mundo, nenhuma adversidade. Nós estamos firmados no Senhor. Nós passamos pela luta, pela provação, mas nós permanecemos firmados na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Que é o nosso Deus, aquele que nos amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer em nosso lugar, não poupou seu próprio Filho, Então, que nós possamos a cada dia ter essa convicção de que diante das provas e das lutas, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo as situações da vida podem nos separar do amor de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, bendito seja o teu nome, porque és digno de todo o nosso louvor e de nossa adoração. Nos apresentamos nessa noite diante de ti, com os corações gratos, ó Deus, ciente da tua presença, com os corações gratos, ó Deus, pelo privilégio de poder estarmos juntos na tua casa, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado, porque, ó Deus, nada pode nos separar do amor do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é que nos alcançou. Não fomos nós em busca do teu amor, mas foi o teu amor em busca de nós. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o Senhor nos encontrou no meio de uma multidão, o Senhor nos achou por graça, por misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, nessa noite nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Ó Deus, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente. Ó Deus, limpa-nos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, por meio dos louvores, ó Deus, por meio da tua palavra. Fortaleça a nossa fé no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas. Mesmo em meio às lutas, o Senhor tem sido conosco. Cumpre a tua promessa
de que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos, exaltarmos esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Só o nosso Deus é digno, só o nosso Deus é merecedor. Que você possa adorá-lo de todo o seu coração. Esse Deus que é santo, 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 santo é o teu nome, ó Deus. Te exaltamos. Jesus. Exaltar.
Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Agradeça ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas provações. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas. Louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Aleluia. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna.
dúvidas, podeis assentar, passando a oportunidade para a irmã Celita, vai também estar louvando o Senhor nessa noite. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com o seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Primeiro quero agradecer a Deus, né, pela vida da nossa irmã, né, que toda a igreja sabe, né, a falta que ela faz. Isso é motivo de gratidão a Deus por ela estar aqui, né, Deus abençoe, continue melhorar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós a liberteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Boa noite, irmãos.
graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 13. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, embaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o teu nome, Senhor. Entregamos a Ti os nossos louvores, as nossas ofertas diante do Teu altar, como sacrifício agradável a Ti. Ó Deus, agora ministra, ó Deus, a Tua palavra nos nossos corações. Edifica-nos nessa noite, traz mais convicção da nossa fé, cada vez mais por intermédio da Tua palavra, porque é ouvindo a Tua palavra que acrescenta-se fé ao nosso coração. Por isso nós pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela foi escrita por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo. Enquanto ele estava preso em Roma. A gente vai ter essa informação lá em Atos, capítulo 28, do verso 30 e 31. A igreja em Colossos era jovem e provavelmente ela foi fundada por Epáfras, um discípulo de Paulo. A gente vai ver lá em Colossenses 1,7. A cidade de Colossos era localizada na Frígia. A Frígia é atualmente hoje a Turquia. Era o centro comercial, mas historicamente indica-se que esse centro comercial estava já em declínio. Essa cidade era influenciada por várias ideias religiosas e filosóficas. O problema que a igreja estava enfrentando aqui era a ameaça
ela estava sendo ameaçada por heresias que misturavam o cristianismo com a filosofia grega, com o legalismo judaico e o misticismo. E Paulo escreve esta carta para os irmãos de Colossos para afirmar a suficiência, a supremacia de Cristo e combater qualquer ensino que diminuísse a sua glória. Preso, o apóstolo Paulo, mas atuante na fé, mesmo em cadeias, ele instruía as igrejas, e ele fortalecia os irmãos no Evangelho. E nós vamos ver nessa noite aqui, irmãos, Paulo apresentando Cristo como o Senhor absoluto da redenção, da criação e da reconciliação do homem e da natureza, porque nós vamos lembrar que o pecado de Adão e Eva corrompeu não só o homem, mas corrompeu toda a natureza. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite sobre a supremacia de Cristo e a reconciliação pelo seu sangue. Amém? O texto do verso 13 ao 14 vai dizer assim, nós vamos estar lendo todo o texto novamente por partes. O texto vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, o texto vai nos dizer que Cristo é redentor do seu povo. Ele é que nos resgatou. A diferença da religião para o cristianismo, para o cristianismo, para o evangelho, é que a religião é a busca do homem por Deus, e o evangelho é a busca de Deus pelo homem. E aqui nós vamos ver que Cristo é o redentor do seu povo. O texto vai dizer que ele libertou-nos do império das trevas, ou seja, éramos escravizados pelo pecado e pelo domínio de Satanás. Éramos filhos da ira, e ele diz que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, agora nós somos pertencentes a Cristo, nós pertencemos a Cristo, somos propriedades deles, e é nele que nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Ou seja, são frutos, a redenção e o perdão dos pecados são frutos da obra completa de Cristo em nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, esse texto nos ensina que a nossa salvação não é apenas um convite, mas é um chamado à libertação soberana feita por Deus. Não é algo feito apenas como um convite de Deus para conosco, mas é algo que foi programado por Ele, a nossa salvação. E é dele, foi ele quem nos deu, não foi homem, não foi a minha decisão, não foi o meu sim simplesmente, mas foi obra soberana de Cristo desde a fundação do mundo. Ele é quem nos resgatou do lamaçal do pecado. E como cidadão do reino de Deus, nós somos chamados, irmãos, a viver sobre a autoridade de Cristo. Não existe uma outra autoridade. Nós precisamos rejeitar as obras das trevas e buscar a santidade que caracteriza o seu domínio. Estamos sob o seu domínio. Nenhum outro mediador, nenhum outro que possa ter que ajudar a Jesus. Ele é soberano, ele é eficiente e suficiente para a nossa salvação. Amém? Nós precisamos ter Ele como Senhor, o supremo Senhor das nossas vidas, não apenas Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Somos chamados a viver sob a sua autoridade. Amém? O verso 15 e o verso 17 ao verso 17 vai dizer assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Irmãos, Cristo é a perfeita manifestação do Deus invisível. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo é o Senhor Supremo de toda a criação. Cristo, Ele é eterno e não parte da criação. Ele não começou na criação. Ele não foi criado juntamente com toda a criação. Não, todas as coisas subsistem por causa dele. Ele não é parte da criação, mas ele é soberano sobre ela. Ele é soberano sobre a criação. Tudo o que existe foi criado por meio dele. Tudo que existe não apenas foi criado por meio dele, mas para ele. E é ele que é o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. É Jesus Cristo. A gente pensa que Jesus surgiu no Novo Testamento, no seu nascimento, na sua encarnação, vamos dizer assim. Não, o texto da palavra do Senhor lá em Gênesis vai nos mostrar que Jesus estava na criação. E Jesus, quando foi na criação do homem, o texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, está no plural. Não está Deus, o Deus Pai sozinho ali. Está o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo presente na criação. Jesus está desde a criação. Tudo que existe foi criado por meio dele. Tudo é sustentado por ele. Todas as coisas é sustentado pelo nosso Senhor Jesus. Não há nada que foge do controle do Senhor. Seja principados, potestades, seja reinos, seja poderes, governos, tudo é criado pelo Senhor. Tudo é sustentado por ele. É para a glória dele. É para a glorificação do nome do Senhor. Todas as coisas são sustentadas por ele. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Esse é o Cristo a quem nós servimos. Ele não precisa de um outro mediador entre nós e Deus. Ele é o supremo mediador. Ele é eficiente. Ele é suficiente. Amém? Este ensino corrige aqui, irmãos, qualquer visão que diminui Cristo. E aí, todas as vezes, esse texto serve para isso, para mostrar a soberania de Deus. E para todas as vezes que a gente vê numa igreja, numa religião qualquer, a gente vê Cristo mais alguém sendo o Salvador, é motivo para a gente, cascar fora. Não é Maria, não é Pedro, não são os apóstolos, não é Paulo, não é quem quer que seja, é Cristo. Cristo é supremo, Ele é poderoso, nele são criadas todas as coisas. Amém? E para a nossa vida, nós devemos viver de maneira que todas as nossas ações, tudo é reino de Deus, irmãos. Reino de Deus não é só dentro da igreja, do templo. Reino de Deus é na escola, onde vocês estudam. Reino de Deus é no ambiente de trabalho onde vocês trabalham. É na sociedade onde nós estamos. Eu já falei isso 200.000 vezes, mas essa é a realidade das nossas vidas. O reino de Deus é onde nós estamos, lá na roça. O reino de Deus é lá dentro da nossa casa. Tudo é reino de Deus. E o nosso trabalho, família, ministério, deve estar submissos ao seu senhorio, ao senhorio de Cristo. Amém? Toda a nossa vida deve ser governada por Ele. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, todas essas coisas devem estar firmadas em Cristo, devem estar sujeitas a Ele. Ele é o governador de todas as coisas. Amém? Cristo é o Senhor Supremo de toda a criação. O verso 18 vai dizer: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, inaugurou uma nova criação. Ele é o cabeça do seu corpo, ou seja, é o cabeça da igreja, que é chamada para refletir, como um espelho reflete a luz, a glória de Deus, a glória dele no mundo. Portanto, a igreja é o reflexo, deve ser o reflexo, a luz de Cristo nesse mundo. É por isso que ele diz: vós sois a luz desse mundo. É por isso que ele diz: vós sois o sal da terra. Porque a igreja do Senhor, ele é o cabeça da igreja, ele é que governa, a cabeça do corpo governa todo o corpo, e todo o corpo deve refletir a imagem de Cristo na sociedade onde nós vivemos. Portanto, irmãos, se nós não estamos refletindo a imagem de Cristo, nós não fazemos parte do corpo. Por isso nós precisamos analisar nossa vida e ver que todas as nossas ações como igreja do Senhor, nós precisamos refletir o brilho de Cristo. Amém? Ele é o cabeça do seu corpo, da igreja do Senhor. A primazia de Cristo na igreja é inquestionável. O texto nos mostra que ele governa, que ele dirige, que ele sustenta o seu corpo. É ele quem nos sustenta, irmãos. É ele quem nos coloca de pé todos os dias. É ele que supre as nossas necessidades. É ele que cuida de nós. E a promessa dele é que ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Irmãos, a ideia, quem foi que falou isso? Foi o pastor Luciano que falou aqui? Que ele estará conosco, que a ideia é de que ele estará conosco, de que em alguns momentos ele está nos carregando no colo. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ele nos carrega no colo. Aquela ilustração, né? Que o homem via todos os seus passos no decorrer da sua história, e que ele estava ali andando, ele via do lado duas pegadas, a dele e a de Jesus. E num determinado momento da sua vida, ele começa a ter a visão de só apenas uma pegada. E ele se decepciona a princípio com aquele momento, porque ele diz: esse momento foi o momento mais crítico da minha vida, foi o momento mais difícil da minha vida, e eu estou carregando sozinho, e eu estou caminhando sozinho, Jesus não estava comigo. E Jesus chega para ele e diz: esse momento mais crítico da tua vida foi o momento que eu te carreguei no colo. Essas pegadas não são suas, são minhas. Eu te carreguei quando você não pôde caminhar. É o Senhor quem governa, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Amém? É por isso, irmãos, que a vida da igreja deve ser centrada em Cristo. Deve ser centrada em Cristo e não em interesses humanos. Tem muita gente vindo para a igreja, irmãos, para receber cura. Tem muita gente buscando igreja, buscando a religião para receber benefício, prosperidade, para receber benefícios que esse mundo pode dar. E a nossa vida com Cristo, ela vai além disso. Mesmo em tempos de escassez, nós precisamos depender de Cristo. A igreja deve ser centrada nele, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Paulo, ele já dizia: eu sou adaptado a todo tipo de circunstâncias. Eu sei viver em abundância, mas também sei viver com escassez. Eu sei viver tendo muito, mas também sei viver tendo pouco. Eu sei viver em toda e qualquer situação. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, não é para conseguir a bênção de Deus simplesmente, mas nós estamos aqui nessa noite para adorar aquele que sustenta todas as coisas, o Deus Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o maior objetivo de estarmos aqui. Irmãos, como Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo aqui que as outras coisas, irmãos, é um brinde de Deus, é um benefício de Deus para conosco, mas o maior benefício de Deus é a salvação, vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós servimos a esse Cristo, a esse Deus. Amém? A vida na igreja deve ser centrada em Cristo. Cada crente
deve buscar em oração, em adoração, em serviço, refletir a liderança de Cristo. Subordinando suas vontades e preferências. Amém? À vontade de Cristo. Paulo já dizia: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive. Eu não estou aqui mais para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa deve ser a nossa visão em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver lá no verso 19 ao verso 20. Ele vai dizer assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, aqui Cristo, o texto nos ensina que Cristo é o único mediador da reconciliação pelo sangue da cruz. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. E foi por meio do seu sacrifício sangrento que Deus reconciliou todas as coisas. Foi pelo seu sacrifício que Deus reconciliou, desfazendo a separação causada pelo pecado. É por Cristo que agora nós temos acesso ao trono da graça. Se agora nós somos, antigamente era o sacerdote que levava a nossa petição até a Deus. A Bíblia diz que agora nós fomos feitos sacerdotes, fomos reconciliados com Ele, agora nós temos acesso ao trono da graça. O véu que nos separava agora já não separa mais, agora temos livre acesso a Deus. As nossas orações são feitas diretamente a Ele, em nome de Cristo Jesus, para a glória dEle. As nossas petições são feitas diretamente para Ele, porque Deus reconciliou todas as coisas, desfazendo a separação causada pelo pecado nas nossas vidas. A cruz é o meio do qual Deus restabelece a paz, não apenas com os homens, mas também com toda a criação. Há poucos dias nós vimos aí a notícia, eu estava sendo repórter lá de casa, porque a notícia que veio foi que uma onça atacou um senhor caseiro. Quantos ouviram essa notícia aí? E aí, depois que eu vi o vídeo, primeiro vídeo que saiu desse homem, aí ficou vindo novas atualizações e eu fiquei sendo repórter dando as notícias lá em casa. E aí, irmãos, aquilo que aconteceu ali, o homem falou uma coisa interessante: a onça amansou o homem. Ela viu que ela já era uma onça doente, uma onça velha, debilitada. As caças da mata já não era mais, ela não conseguia mais pegar. Ela estava 30 quilos mais menor, mais magra do que deveria estar para a idade dela. E aí ela viu, tinha vários vídeos anteriores que o homem filmou elas brigando lá no quintal deles, rodando lá, as câmeras de segurança mostravam o tempo todo ela lá, para cima e para baixo. E aí o homem acostumou com a presença dela, e um dia ele vacilou, acordou de manhã cedo e ela estava lá na espreita, caçando ele, e pegou ele e levou ele para a mata e devorou ele, com uma coisa terrível. E isso, irmãos, mostra. Aí um biólogo me falou assim: existe uma janela fechada que agora se abriu para essa onça. Ela precisa ser capturada ou morta, porque agora o homem não é da sua cadeia alimentar, mas agora passou a ser. Quando ela viu que é uma presa fácil de pegar, agora faz todo homem que ela vê, ela vai atrás. E essa onça foi capturada. Isso mostra, irmãos, isso é um exemplo. Eu estou dizendo isso porque isso é um exemplo de que a natureza foi corrompida. Quando Adão e Eva pecou, não foi só eles que foram corrompidos, foi a natureza toda. Antes não tinha espinho, não tinha testa de touro, mas aí
o que aconteceu depois do pecado foi isso, que nasceria abrolhos, e que sob o suor do rosto dele ele teria que comer, agora não apenas por prazer, como antes do pecado, mas agora por necessidade. Adão e Eva foram lançadas fora do Éden, agora no mundo hostil, onde leões, elefantes, onças, seja lá que tipo de animal estava perto dele, agora era uma ameaça para ele, e que para ele se alimentar, muitos desses animais deveriam ser caçados para que eles pudessem se alimentar. O pecado corrompeu toda a humanidade, toda a criação. Agora nascem espinhos, agora vem tempestades, agora acontece seca em outros lugares. O pecado corrompeu tudo isso. E foi por meio da cruz. A cruz foi o meio pelo qual Deus restabelece a paz, não apenas com os homens, mas com toda a criação. A nossa reconciliação com Deus é completa, definitiva, por meio da cruz de Cristo. E não pode ser suplementada ou por obras, por filosofias, não pode ser suplementada por rituais. Ou seja, não pode ser acrescentada. Uma comida, um suplemento, é uma comida de suporte. Um suporte para isso. Não precisa. Ao Evangelho não precisa. Não é por obras, não é por filosofias, não são por rituais. Portanto, nós devemos viver com gratidão, confiando na suficiência de Cristo e proclamando a reconciliação que Ele oferece ao mundo, a esse mundo corrompido. Irmãos, se a gente olhar no espelho, nenhum de nós aqui, nenhum ato nosso é suficiente para a nossa salvação. O texto, a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Se a gente for vasculhar a nossa vida, nós encontramos pecados. Ação, pensamento, omissão, seja aí qual for. Isso acompanha a nossa vida. O homem caído, a velha natureza. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas. E essa nova criatura coexiste com a velha natureza. Erramos, falhamos, mas temos a convicção de que Cristo nos salvou. A salvação é algo promovida por Cristo, não pelas nossas atitudes, não pelas nossas obras. É por Cristo. É quem deu, foi Cristo. Se Cristo deu, Ele não toma. Isso é dádiva do Senhor. Eu me lembro que Bia, quando foi para uma reunião do conselho lá, que ela estava lá para se batizar, o presbítero perguntou a ela: você pode perder a salvação? Ela: não. Por que você não pode perder a salvação? Porque não foi eu que conquistei. Essa foi a resposta dela. Porque foi Cristo que me deu. Essa deve ser a nossa resposta. Nós precisamos, irmãos, viver com gratidão a Deus, confiando nessa suficiência de Cristo. E é nessa confiança que temos que nós devemos proclamar a reconciliação que Ele oferece ao mundo, na expectativa de que a obra dele seja completa, seja eficiente na vida de outros, como foi na nossa. Amém? E por último, irmãos, nós somos chamados a perseverar firmes na fé, baseados na esperança do Evangelho. O verso 21 ao 23 vai nos dizer assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos,
O texto vai dizer que antes nós éramos inimigos de Deus, tanto em nossa mente quanto em nossas obras. O texto está dizendo isso aí. Mas agora temos a reconciliação para sermos apresentados diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante do Senhor. Amém? A perseverança na fé é evidência dessa reconciliação verdadeira. Você tem certeza da salvação? Diante de tudo isso que a palavra do Senhor nos disse agora, nessa noite, que Ele é o Supremo, Ele é Criador de todas as coisas, e que Ele é quem arquitetou a nossa salvação, a nossa redenção. Por meio dEle, Ele nos reconciliou com Cristo, reconciliou também a criação. Você tem dúvida da sua salvação? Você acha que há impossibilidade dEle nos salvar? Essa convicção é que nos permanece firmes, irmão. Essa convicção é que nos permanece firme no Senhor. E aí é por isso que João diz, é porque se saíram, é porque eles não eram dos nossos. E não permaneceram para que ficasse manifesto que não eram dos nossos. A pessoa viveu na igreja a vida toda, no final das contas ela saiu da igreja, se desviou, apostatou da fé, morreu no pecado. Ela já foi salva em algum momento? Não, ela nunca foi. E Paulo vai dizer, que João vai dizer assim, que não ficou no meio dos nossos para que ficasse manifesto que não era dos nossos, para que se manifestasse para toda a igreja que não era dos nossos. Irmãos, a nossa fé é perseverante. E ela é a evidência da nossa reconciliação com Deus. A gente passa por lutas, passa por adversidades. A nossa fé muitas vezes parece fraca, desanimado para vir para a igreja, desanimado das coisas do reino de Deus. Mas existe algo dentro de nós, uma convicção que é promovida pelo Espírito Santo de Deus, que é a gente ser afrontar a nossa fé, falar do nosso Jesus, a gente logo se levanta. Não vem falar de Jesus aqui na minha família, não vem falar mal de Jesus, porque nós temos essa convicção. Logo, mesmo desanimado, se alguém vier afrontar a nossa fé, a gente se levanta e a gente se defende. Sim ou não? Porque nós cremos no Cristo ressurreto, que governa todas as coisas. Essa é a característica do servo de Deus. Ele persevera. Somos chamados a permanecer firmes na esperança do Evangelho. O texto vai dizer isso. Nós somos chamados a permanecer firmes na esperança do Evangelho, resistindo a qualquer doutrina, a qualquer má influência que tente nos afastar de Cristo, que tente colocar Cristo numa posição menor, que tente colocar Cristo numa posição secundária. Cristo é o centro, irmãos. O nosso louvor é para Ele, a nossa adoração é para Ele, o nosso serviço é para Ele, a nossa salvação vem dEle. Não precisa de outro mediador, não precisa de outro. Nós somos chamados a permanecer firmes nele. Amém? Perseverança é um fruto da verdadeira fé, sustentada pela graça de Deus. Que possamos manifestar essa perseverança como fruto de uma verdadeira fé em Cristo. Amém? E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Amém? Queria encerrar com um texto de Colossenses 1, verso 27, que diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. É nessa esperança que nós vivemos. E não seremos envergonhados naquele dia, porque temos plena confiança da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos faz compreender a suficiência
suficiência de Cristo. Cristo é o Senhor Supremo sobre todas as coisas, sobre os seres humanos e sobre toda a criação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor por meio da Tua Palavra nos faz ter essa convicção. E que por meio dessa convicção, dessa firmeza, nós temos uma fé robusta, que permanece firme, que não desanima, que não se afasta, que permanece firme nos caminhos do Senhor. Ó Deus, obrigado. Impregna isso na nossa alma, no nosso coração, porque sabemos que dias difíceis podem sobrevir sobre nossas vidas, mas que possamos estar firmes, inabaláveis, em nome de Jesus, até a volta gloriosa do Senhor. E que possamos estar nessa esperança da glória do Senhor, sabendo que Cristo em nós temos essa esperança, essa viva esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Louvo ao Senhor pela presença de Amanda, ó Deus, que o Senhor tem trazido a recuperação. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos faz triunfar diante das tribulações, o Senhor nos faz vencer diante das batalhas, o Senhor nos faz vitoriosos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas ela, mas também a todos nós, ó Deus, que se esforçou, que levantou do sofá, que levantou talvez um dia difícil para estar aqui nessa noite para adorar o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos acrescentando fé, a fé perseverante em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Terça-feira, com fé em Deus, nós estaremos aqui em reunião de oração.